Muito bem, pessoal. Vamos lá, boa noite a todos. A turma vai chegando aí. Bem, prazer em conhecê-las aí, Júlia, Natália. Eu sou o professor Ricardo Tamietti, então, professor na Saleta Edu. Ah, Bem, rapidamente aqui, só me apresentar, né? É, por formação, sou engenheiro eletricista. Esse ano faço aí 30 anos de atuação e experiência na área de projetos industriais. Atualmente, a direção de empresa de engenharia consultiva. É, a minha vida profissional e acadêmica, né, sempre foi focada em projetos industriais multidisciplinares. Já trabalho há 12 anos na PUC Minas como coordenador de cursos de pós-graduação, também docente, e uma parceria aí acadêmica também com a Saleta Edu, onde estamos fomentando aí no mercado, na área de empreendimentos industriais, diversos cursos abertos, né, de curta duração, de extensão, além dessa parceria, né, com a PUC Minas, que nós temos hoje 12 cursos de pós-graduação na área de empreendimentos industriais. Um dos cursos de pós, inclusive, é o de engenharia de projetos industriais. Vamos, né, tema que vamos estar tratando aqui, mais como reflexões, né? Na verdade, aqui é um bate-papo dentro do tema de projetos industriais. E já convidando vocês, né, para final de janeiro aí teremos o curso de projetos industriais, um curso aberto, né, de curta duração. Se não me falha a memória, 16 horas de curso. E também, pós esse curso aí, fica o convite, quem sabe vocês animarem a entrar em nível de pós-graduação na pós lá na PUC, né? Mas vamos por parte, né? Vamos começar esse bate-papo nosso hoje. Quem se interessar em se aprofundar mais sobre o assunto, né, esse overview que nós veremos aqui, podemos nos encontrar, né? Estaremos aí em janeiro, final de janeiro, para um curso aí de curta duração, um total aí de 16 horas. Bem, aproveitar enquanto a turma ainda não se aconchegou toda, né? Não chegou. Júlia e Natália, queria conhecer brevemente vocês aí. Conte um pouquinho aí de vocês, qual é a formação, a experiência, o que vocês estão buscando aí dentro da área de projetos industriais. Pegando aqui também. Bom, diga lá, Júlia. Quem é a Júlia? Tá me ouvindo? Júlia? Natália, tá me ouvindo? Sim, sim, estou te ouvindo. Tá. Então, vamos começar por você. Diga Tá lá. bom, fazer uma breve introdução. Aham. Meu nome é Natália. Atualmente eu moro em Porto Alegre. É, Uhum. vim para cá tem um pouco mais de um ano. Morava até então em Alfenas, interior de Minas Gerais. Sou graduada em Ciência da Computação pela Universidade Federal ali de Alfenas. Atualmente eu trabalho com a parte de gestão de projetos de fintechs, projetos digitais. Estou aqui Aham. assistindo a aula, mas para conhecer um pouco mais esse ramo e saber como é que funciona aqui a gestão de projetos industriais. Ok, legal. Valeu, Nath. Júlia, tá me ouvindo agora? A Júlia não está nos ouvindo. Bem, vamos aqui continuar então o nosso bate-papo. Bem, então eu trouxe aqui hoje algumas reflexões sobre o tema de projetos industriais, né? Eu chamo de reflexões porque nós vamos bater o papo aqui por em torno de 1h15 aqui, levantando algumas questões que iremos tratar mais à frente aí no curso, né, de projetos industriais. Mas algumas reflexões que eu trouxe aqui hoje, né? A gente falar sobre projeto industrial, o que seria essa engenharia convencional, engenharia digital, falar um pouquinho de escopo e fora de escopo em projetos industriais, as fases de um empreendimento, os custos envolvidos, classificação de projetos, estimativas e orçamentos, topologia, né, aí de projetos,
qualidade em projetos. Vamos falar um pouquinho de BIM, né, dessa metodologia hoje muito aí aplicada em projetos de qualquer segmento, a modelagem 3D. E vamos encerrar aqui falando um pouquinho aí de pleitos, né, em contratos. Ok? Bem, então esse é um overview aí das reflexões que nós vamos estar conversando. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o universo aí dos projetos industriais. Quando a gente fala de projeto industrial, tem ou deveria vir em mente um trabalho em equipe, multidisciplinar, né? Então, a gente tem arquitetura, elétrica, mecânica, tubulação, concreto, metálica, enfim, uma série de disciplinas, tá, que tem que interagir entre si de maneira mais compatibilizada possível, né? A gente usa esse termo de compatibilização. As disciplinas não podem literalmente bater uma nas outras, né? Você não pode lá passar a linha elétrica, a revelia de uma linha hidrossanitária, de uma linha de gás, enfim, temos que tratar dessas possíveis interferências, né, que os projetos, de maneira geral, multidisciplinares, têm. E a ideia é um trabalho de equipe, não de observação de alguém, né, como o Zé aí, coitado, se desgastando mais, e a equipe de projeto aí, seja custos diretos ou indiretos, né, eu falo indireto porque tem aí gerente de logística, segurança, RH, gerente do projeto, de marketing, enfim. Bem, é, tem um livro bastante interessante que chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Fica aí a dica para a leitura do Rubens Alves. E nesse livro ele diz que quando se tem um problema a ser resolvido, tem-se um problema a ser resolvido, né? Quando há um problema a ser resolvido, se acrescentam lamúrias e lamentações, você passa a ter dois problemas. E isso é muito interessante quando faz essa analogia em projeto, né? Porque nós temos atividades, tarefas a serem desempenhadas, temos que planejar, né? Sempre planejar primeiro, agir depois. E a engenharia, na verdade, na essência, é exatamente resolver problemas, resolver aí problemas de engenharia, né? Como é que começa esse bate-papo de um cliente com uma empresa de engenharia consultiva, né? Uma empresa que desenvolve, elabora projetos industriais. Então, imagino que eu sou o cliente aqui agora, vou bater um bate-papo aí com vocês. Tenho a grata satisfação de comunicar que a empresa de vocês foi a vencedora de nossa licitação. Confiamos na competência de vocês para cuidar do nosso probleminha. Já fizemos um EVTE, aí começa a aparecer as siglas, né? O cliente ele não quer saber se você sabe ou não. Ele vai falar, já fizemos um EVTE e o investimento desse empreendimento industrial já está aprovado. Vamos apresentar para vocês o nosso projeto conceitual. E aí já vem aquela questão, né? Mas EVTE, o que é isso, né? Projeto conceitual. Então são termos bastante usuais aí na área de projetos industriais e que nós temos que ter minimamente o conhecimento, né, dessa terminologia. EVTE, por exemplo, é estudo de viabilidade técnica econômica. O projeto conceitual é uma das fases da engenharia, né, de projetos. Tem o conceitual, o básico, o detalhado. Vamos estar falando um pouquinho disso aí logo à frente. Mas voltando aqui ao meu personagem como cliente apresentando, né, na reunião de abertura do projeto, ó, vocês estão sendo contratados para fazer o projeto executivo de nossa mineração. A Ioco Adubos adquiriu a licença para explorar uma jazida da principal matéria-prima aí de nosso fertilizante. Queremos extrair 10 milhões de toneladas ano. Para isso, nosso projeto contempla as seguintes unidades: uma britagem primária para transporte do material britado, né? Então, teremos aqui que escavar um túnel na rocha. Um edifício para abrigar as britagens secundária e o peneiramento. Em seguida, o material será transportado e empilhado no pátio aí de mistura e homogeneização. Nesse pátio teremos uma empilhadeira com duas lanças e uma retomadora. Para posicionar esses equipamentos, instalaremos no final do pátio
um carro de transferência. O material, depois de homogeneizado, ele será transportado e preparado no edifício de preparo dos produtos. Os dois produtos ficarão, então, estocados em duas pilhas. Sob as pilhas haverá uma galeria para retirada e transporte do material para o pátio de embarque. E nesse pátio serão formadas duas pilhas, uma para o produto 1 e duas pilhas, as maiores, para o produto 2. Do pátio, o material é levado, então, para o carregador aí de vagões e transportado aí para a cidade de São Félix. Em linhas gerais, esse é o processo industrial dessa mina, né? E aí, pessoal, abrindo um parênteses, estou dando um exemplo de um processo industrial no segmento da mineração. Tem siderurgia, né? Indústria química, óleo e gás, fertilizantes, etc. Então, o segmento industrial é bastante amplo, né? Aqui é um exemplo de mineração. Mas voltando aqui à nossa historinha, além dos edifícios de processo, teremos também algumas unidades auxiliares. Então, tem diversas, né, lavadores, britadores, subestação elétrica, espessadores, as edificações auxiliares, né, vestiário, restaurante, terminal de ônibus, ambulatório, laboratório, enfim. Pátio de estocagem, torre de transferência, vestiário, transportadores, enfim, uma série de equipamentos auxiliares ao processo aí mineral. E esses serviços de engenharia de projeto, né, será um projeto executivo. Olha mais uma terminologia, a gente vai ver mais para frente. Já falei de conceitual, né, agora de executivo. E eles foram contratados a preço global. Assinamos o contrato e já liberamos a título de adiantamento o pagamento de 8% aí do valor do contrato. E aí, eu, como cliente, penso, né? Será que vocês vão dar conta desse projeto? Estão entendendo bem o escopo, né? Porque agora tome o cronograma, essas são as entregas previstas e é o famoso aguardo do projeto, né? É mais ou menos assim que a coisa ela acontece numa reunião de chamado kick-off meeting, né? Bem do mesmo pontapé inicial. É onde o cliente ele faz uma releitura do contrato, né? Refaz, reafirma, melhor dizendo, os combinados, né? E muitas vezes se solicita nessa reunião um cronograma agora mais detalhado do que naquele da fase da proposta, dá um prazo aí de 5 a 10 dias para esse cronograma mais detalhado estar pronto e dá o start aí naquele projeto, objeto do contrato. Vamos falar agora um pouquinho sobre, então, topologias de projeto, tipos, né, custos envolvidos. Vamos fazer um overview, né? Para quem chegou um pouquinho aí atrasado na aula, quando eu falo overview, porque o tema aqui é muito grande, né? Eu vou estar dissertando com vocês aqui ao longo de 1 hora aproximadamente, mas temos o curso em janeiro, que vamos ficar aí 16 horas, aí sim, detalhando esses temas que aqui serão tratados mais como reflexão. Então, eu falo que é o cheirinho do bife, né? O rodízio vai ficar lá para o final do mês de janeiro aí, ok? Bem, quando a gente fala em empreendimento industrial, a gente tem uma série de etapas, né? Desde o plano estratégico da indústria, a análise do negócio, o estudo de viabilidade técnica econômica, onde se tem as alternativas para resolver um problema de engenharia, e se escolhe uma, aquela que técnica e economicamente melhor representa, né? De maneira mais favorável o investimento, né? Uma vez aprovado aquela alternativa, se avança para as fases seguintes, né? Do conceitual, da engenharia básica, detalhada, que é o que nós veremos já já, esses conceitos, e as fases se seguem aí do empreendimento, né? Suprimento, que é a parte de compra, construção civil, montagem eletromecânica, a parte de pré-operação, até chegar no startup da planta, a operação da indústria. Observe que existe um momento aqui entre a engenharia e a pré-operação que nós chamamos de gerência de implantação, é o gerenciamento. É uma equipe que fica lá de olho no previsto versus o realizado, da engenharia, do suprimento, das obras industriais. É alguém que fica gerenciando essas atividades principais aí nessas fases aí do empreendimento. Quando a gente fala de projeto, né, pessoal, a gente tem que separar um pouquinho os dois grandes blocos, os chamados projetos industriais, são plantas, né?
de diversas capacidades produtivas, seja na área de mineração, siderurgia, né, fertilizante, celulose, óleo e gás. São obras mais complexas, de maior porte, que envolvem um número maior de especialidades de engenharia. Por outro lado, nós temos também os projetos para a construção civil, que não será o nosso foco aqui nesse bate-papo, mais focado em edificações unimultifamiliares, comerciais, e obras de uma complexidade técnica menor e de porte também menor. Bem, dito isso, independente se o projeto ele é industrial ou civil, na construção civil, uma coisa é fato: quase metade dos problemas em obras vem de falha em projeto. Você pode ter falha nas etapas seguintes, né? Execução, compra de materiais, mas quase metade dos problemas que a gente detecta na obra vem por falha na engenharia. Então, olha como é que é importante uma engenharia de qualidade. Porque não investir numa engenharia não significa economia, ou comprar uma engenharia, vamos chamar aqui, ruim, né? Não significa que você está economizando, pelo contrário, essa engenharia ruim vai gerar custos. Daqui a pouco eu vou mostrar, comentar um pouquinho sobre isso, maiores do que os previstos nas etapas subsequentes, de modo que o custo acumulado total é bem maior. Então, não é na engenharia que você tem que economizar, se a ideia é essa, né? Bem, um outro ponto importante aqui é a questão da engenharia convencional e a engenharia digital. Júlia, diga. Mãozinha levantada. Boa noite, tudo bom? Desculpa atrapalhar a aula. Eu acabei de Nada. sair do serviço aí e eu não escutei o senhor falando comigo aquela hora, viu? Tava Ah, ocupado. não, tudo bem. Desculpa. Tudo bem, Júlia. Eu imaginei que era algum bel assim. Não, o pessoal estava se apresentando, mas mais ao final eu faço as apresentações de novo aí, tá bom? Ótimo, obrigada. Estou aqui agora, viu? Prestando atenção. Valeu, Júlia. Bem, ah, a engenharia, então, ela é dividida em dois grandes blocos. Não é que é a nova, moderna e a antiga, né? Tem gente que acha que a engenharia convencional é antiga, a engenharia digital é moderna, uma não se usa mais. Não. Tem cliente que compra ambas, né? A engenharia convencional é aquela baseada mais em soluções que a gente apresenta em 2D, vamos dizer assim, né? Informações de rotina na documentação em duas dimensões. Quando a gente fala de uma engenharia digital, nós já estamos indo para um projeto de maior conectividade, projeto em 3 dimensões, modelado. Eu falo 3 dimensões para começar a história, né? Porque quando a gente fala de um universo de dimensões do BIM, a gente vai no 4D, 5D, enfim, a gente começa a agregar tempo, de valores, né, custo, tudo isso como informação dentro do seu projeto. Então, a engenharia convencional não é que ela é antiga e ninguém usa mais, não. Tem cliente que atende você fornecer um projeto em 2D. Para outros clientes, em outras demandas e outros postos de projeto, já se investe aí numa engenharia digital, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma ideia dessa evolução, né, dentro da engenharia convencional e a engenharia digital. Aí eu separei as engenharias, essas fases no tempo, né? Engenharia 1.0, 2, 3, 4. Na verdade, não é bem fase só no tempo, como eu acabei de dizer, né? Não significa que a engenharia 2.0, né, ela é antiga e não se usa mais. Não. Eu diria que já está mais difícil de encontrar nas empresas o projeto tradicional. Esse projeto tradicional é aquele que às vezes nem usa muito computador, etc. A gente, até meados da década de 90, a gente ia muito na linha do projeto tradicional, dessa engenharia 1.0. A partir da década de 90, a gente já começou a trabalhar com CAD, ferramentas CAD, CAE, CAM, na engenharia, né? Então a gente começou a falar em engenharia 2.0. A gente saiu daquele cenário, daquele universo de pranchetas, né? A turma com caneta, nanquim, enfim, desenhando papel vegetal, e já
passamos, então, na década de 90, né, na virada da década, para trabalhar com sistemas computacionais, né? Internet, telefonia móvel celular, enfim, foram tecnologias embarcadas na década de 90, né? Eu diria que na virada do milênio, aí, nos anos 2000, já evoluímos para a chamada engenharia 3.0. E aí sim, já no universo do bloco de engenharia digital. Aplicações, então, data-cêntricas, orientação por regras, né? Então, já começando as modelagens em 3 dimensões, começando inicialmente a modelar mais a volumetria, depois colocando informações dentro do modelo, até chegarmos aí no estado da arte, né? No momento aí, que é a engenharia 4.0, onde as palavras-chave aí é integração, interoperabilidade e mobilidade. Então, aí já projetos com realidade virtual, aumentada, a realidade aumentada, IoT, né, Internet das Coisas, aliadas a projeto, e informações na nuvem, né, modelagem com várias informações, onde se extrai documentos, né, desse modelo. Enfim, uma outra visão muito importante também da engenharia 4.0, que é essa questão da integração, é o comprometimento, né, da equipe trabalhando de modo conecto, né, a turma conectada num único modelo, trabalhando literalmente num único projeto, né, em tempo real. Então, se você faz uma mudança numa parte do projeto, o seu coleguinha da outra disciplina ele fica sabendo naquele momento, né? Então, um overview, né, dessa evolução, vamos assim dizer, da engenharia desde o processo aí tradicional até chegarmos aí a uma engenharia 4.0. Um outro ponto importante, pessoal, que eu trago para reflexão é o escopo e o fora de escopo. Isso é um perigo quando a gente recebe um convite de algum cliente para fazer um orçamento de um projeto industrial, né? Se o escopo não tiver muito claro, as expectativas das partes serão frustradas, né? Porque o cliente acha que está comprando aquilo que ele precisa, né? Você, como contratado, acha que está orçando aquilo que o cliente pediu, e, na verdade, não é nada disso, né? O escopo, então, é aquele objetivo que se pretende atingir com aquele projeto, é o fim, é o propósito, é o desígnio, né? Em projetos, pode-se entender também como o limite ou o que vai atingir uma determinada operação e dentro da qual recursos de sistema podem ser utilizados, né? Então, é a entrega que nós vamos fazer ao cliente. Nós estamos nos comprometendo a resolver um determinado problema de engenharia, né? Só que não é qualquer coisa. Existe um limite de bateria, né? Então, eu vou trabalhar dentro desse contexto. Esse é o problema que eu vou focar, né? E o fora de escopo? Fora de escopo é tudo aquilo que você não irá entregar. E às vezes as pessoas perguntam, Tamiete, mas aquilo que não está no escopo, automaticamente não seria fora de escopo? Eu sempre falo, na nossa mente cartesiana de engenheiros, né? A gente for pensar nas operações matemáticas de contém, não contém, está contido, né? A resposta é sim, verdade, né? Tudo aquilo que você não escreveu, né, no escopo, por melhor que esteja o detalhamento do escopo, né? Isso é importante, detalhe sempre, não gaste, não é melhor, não economize, né, para escrever no escopo, mas em tese, então tudo aquilo que você não escreveu na lista que você entendeu como escopo é fora de escopo, você não vai fazer. Mas juridicamente não é bem assim quando se fala de análise de contrato. Tem algumas palavrinhas que são pegadinhas, né? Como, por exemplo, esse pedaço de escopo. Chegou recente de um cliente para mim aqui, que era um projeto aí de bombeamento, de retorno de água, etc. Tal. E aqui no escopo tinha essa parte que eu marquei de vermelho a linha aqui, ó. Também integram o escopo serviços complementares e necessários para a completa realização dos itens aqui descritos, mesmo se não mencionados nesse documento. Pensa bem se você concorda com algo assim, né? Serviços complementares, quais?
Se você concorda com isso, está aberto ao cliente pedir várias coisas e ele vai colocar, não, isso é serviço complementar, estava no escopo. Olha como que o leque abre. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Por isso que a gente escreve o fora de escopo para você fechar o leque das opções. O cliente pode até ter escrito isso. Aí você vai lá no fora de escopo e coloca e reafirma aquilo que você não irá fazer. Ok? Então, segunda dica aí da noite. Então, pessoal, a percepção humana, que é a nossa capacidade de interpretar, de compreender uma informação, como o texto do escopo, ela é sensível, né? E muitas vezes a informação e a comunicação já começa a falha na origem do próprio cliente que não sabe explicar o que ele quer. Então, olha essa historinha que eu montei aqui. Às vezes o cliente explicou o escopo dessa forma, o responsável pelo projeto que vai orçar já entendeu diferente, quem vai projetar mais diferente ainda, como o projeto foi documentado, como ele foi cobrado, o que o cliente realmente queria, ó, e como ele explicou. Então, olha como que a informação, se ela não for bem entendida e registrada em cada momento que ela é passada, o problemão que podemos vir a ter, né? Bem, outro ponto importante é que engenharia, projeto industrial, é um produto, como outro, entre aspas, qualquer, né? Por que eu falo qualquer? Qualquer em termos de expectativa de um cliente. Existe um cliente que compra um produto e ele quer o quê? Bom, barato e rápido, né? Só que essas três vertentes, na maioria das vezes, eu diria, elas são conflitantes entre si, no que tange ao aspecto econômico e o técnico, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que ter cuidado em garantir o bom, barato e rápido, que isso realmente é só com bola de cristal. Porque olha a minha análise. Se for bom e barato, não vai ser rápido. Mas se for barato e rápido, não será bom. E possivelmente, se for bom e rápido, que é o sonho de qualquer cliente, né? Mas não vai ser barato, que ele queria também, né? Até nós que não somos bobos, né? Então, se o cliente quer uma boa engenharia e dentro de um tempo que o atenda, né, o prazo, tem um custo para isso, né, pessoal? Não tem almoço grátis, não adianta querer comprar uma engenharia meia boca aí, desculpa a expressão, né? Que ele não vai ter o bom, nem o rápido, porque vai ficar tendo retrabalho, etc. Então, é aquele famoso barato que sai caro, né? Essa máxima aí da relação de consumo na área de prestação de serviço também vale aqui muito para a área de engenharia, né? Observe que a fase da engenharia de projeto ainda é um momento onde as decisões tomadas têm grande capacidade de influenciar o custo final. Mudar no projeto ainda é mais barato do que mudar lá na fase de execução. Retroagir, refazer lá na obra é muito mais caro. Então, qual é a lição aprendida dessa figura? Quanto mais tarde a gente perceber um erro, um desvio, mais caro é. Então, o projeto ele tem que ser bom, bem investido, né? Uma boa engenharia para pensar nos problemas nesse momento, facilitar a execução da obra, né? Pensando em construtibilidade. Um projeto de qualidade ele tem um preço a pagar, mas ele tem vários benefícios para as etapas subsequentes, né? E a ideia é a gente tentar manter o orçamento do empreendimento dentro do previsto e a engenharia que vai ajudar nisso, né? Ainda nessa ideia de custo, quando a gente compra uma engenharia inadequada, vamos assim dizer, né? Para usar um adjetivo aí mais singelo, essa linha tracejada aqui, ó. Então você compra o famoso rápido e barato. Lembra da historinha? Se rápido e barato não vai ser bom, não vai ser bom é porque o custo vai ser muito maior que o previsto. Então, quando você compra uma engenharia barata e rápida, a tendência é não ser bom, ou seja, tem muito retrabalho. Retrabalho significa um custo muito maior do que o previsto nas outras etapas, de compra de material, equipamento, na parte de obra, né? Olha a linha tracejada do custo acumulado, como que aumenta comparado à verde. A verde é o ideal. A engenharia ela tem um preço maior, tem um prazo para se executar essa engenharia,
mas o custo, a curva de custo acumulado ela é menor. Ó. Ou seja, toda essa diferença aqui entre a tracejada e a verde é o quanto você vai pagar mais caro por ter economizado aqui na engenharia. Tá? Então, essa é a ideia aí. E nós, da área exata, adoramos uma formulazinha. Né? Então, eu montei uma fórmula desse gráfico. Olha só, o custo total não é só o custo da engenharia. É o da engenharia, mais dos suprimentos, né? Mais da construção, que é o que nós chamamos de custo de investimento, e o custo de operação e manutenção que vem depois, vai virar na hora que a planta industrial entrar em operação. Quando você compra uma boa engenharia, você gasta mais aqui no início, o verdinho aqui é o dobro do vermelhinho. Mas você mantém o verdinho dentro do previsto nas outras etapas, né? Que se comparado a uma engenharia ruim, você economiza no início aqui, ó, gastou metade do dinheiro com engenharia. Mas o custo nas fases seguintes, olha a diferença da barrinha vermelha em cima da verde. Né? Então, o que você prefere? Fazer essa economia no início aqui, mas gastar muito mais do que o previsto nas etapas seguintes? Claro que não. Essa visão é que nós temos que dar para quem está comprando engenharia, né? Da consequência de uma engenharia ruim. Né? De maneira geral, engenharia que é muito barata e muito rápida não vai ser boa. Tá? Pode ter exceções, como toda regra, mas de maneira geral, a expectativa é de não ser boa, de gerar muito retrabalho do custo ser esse vermelhinho aí, ele vai sempre estar aumentando dentro das previsões. Né? Dentro do empreendimento, então, olha só, no início, a gente não tem receita porque não estamos produzindo nada, a fábrica não está pronta ainda. Estou gastando com engenharia básica, detalhada, comprando materiais, equipamentos, né, construção, e o startup da planta. A curva de custo acumulado só vai crescendo, né? Só estou gastando. Quando eu parto a planta, eu começo a vender a minha produção, que é o verdinho. E aí, o custo acumulado ele começa a diminuir negativamente, que agora eu tenho um número positivo aqui sendo somado, né? O resultado positivo. Até que chega um momento que ele passa pelo eixo X aqui, e aí continua numa ascendência, supondo, né, que o ciclo operacional aí ele tem um resultado mensal, por exemplo, positivo, né? Mais verde do que vermelhinho. Esse ponto que cruza o eixo X aqui ele é bastante importante. É o ponto de payback, do retorno do capital investido. O vermelhinho igual ao verde, ou seja, tudo que você gastou, você recuperou. Esse ponto é importante para o empreendedor tomar a decisão de investimento. Quantos meses ele vai demorar para recuperar tudo que ele investiu? Porque é só a partir desse ponto que ele vai ter o benefício do seu investimento. Pagou o investimento e agora ele vai realmente receber aí uma receita, né? Com custo já pago, com investimento já pago. Então, essa visão aí também em cima do empreendimento, ela é muito importante em termos de custo. A gente chama essa primeira parte aqui, então, de custos de investimento e a outra aqui de custos de operação. Quando a planta começou a operar, eu comecei a vender. Né? Só para a gente não deixar passar em branco essa siglinha, a sigla né, do CAPEX e do OPEX, o CAPEX também do inglês Capital Expenditure, que é tudo que você pretende investir, gastar enquanto está construindo a planta. Né? Então, olhando aqui, a gente percebe bem o que seria o CAPEX. Ó. Todo o dinheiro que você está colocando aqui é capital de investimento. Você não está tendo receita ainda. Já o OPEX é o custo de operação. Né? Você não tem lá operação, manutenção, é o dia a dia, é a rotina. Esse custo de rotina é o OPEX, ok? Que são essas despesas operacionais e que vem do inglês Operating Expenses, ok? Bem, em resumo, então, o OPEX são despesas rotineiras de curto prazo destinadas a manter a empresa em funcionamento. É o custo de rotina, né? E o CAPEX é aquele custo referente a ativos fixos e duráveis pagos antecipadamente. Ou seja, aquele custo de investimento, pensando na indústria, tudo que você gastou, como eu disse, até o dia da planta começar a operar, é o CAPEX. É muito usual no mercado, o pessoal fala, faz um orçamento, quero conhecer o CAPEX. É isso, quanto eu tenho que investir naquele projeto, naquele negócio, né, naquela fábrica, enfim.
Bem, observe que eu tenho falado muito nestas classes de projeto, né? Que é o conceitual, aí, o básico e o detalhado. Então, vamos mais uma vez usar aqui como referência o nosso fluxograma aí do empreendimento industrial. Então, o anteprojeto, né? Também conhecido aí como conceitual, o básico e o detalhado são linguajares aí, expressões do segmento industrial. Eu vou tentar exemplificar essas classes de projetos industriais de uma maneira mais ilustrativa, ok? O projeto conceitual é aquela fase do projeto muito ligada à parte de estudos, de avaliação de alternativas. Você tem mais uma volumetria. O que é que você tem de engenharia aí? É um layout, é um arranjo, né? É um fluxograma de engenharia, né? Então, essas são as informações frutos de uma engenharia conceitual. Mas em termos de visualização de projeto, de desenho, observa, não tem detalhes, né? É uma volumetria, né? É uma ocupação de espaço. Já o básico já é uma fase seguinte, onde a gente consolida já as definições de engenharia. Então, observe que a gente já começa a ter informações maiores, né, e melhores do que no conceitual. Já a engenharia detalhada, nós já temos um nível de dados consolidados para implantação e execução técnica. Então, observa aqui que a riqueza de detalhes aumentou. O que vai para a obra, para o pessoal executar, é a engenharia detalhada. Ninguém manda para a obra o conceitual nem o básico, né? Então, o que vai para a obra, para o empreiteiro, é o projeto detalhado. Aqui você pode chegar no nível, né, como eu sempre brinco aqui, do parafuso, da porca e da arruela. Tá aqui, né? Aqui você não tem informação e nem precisa, né, nessa fase aí, nesse nível. Ok? O projeto conceitual é aquele projeto que tem que responder o seguinte: por quê, quanto e onde? Que às vezes a turma confunde assim, fica com dúvida, melhor dizendo, aonde que eu paro o conceitual, porque ali, se eu começar a colocar mais informação, vira um básico. Até onde eu vou no básico, que não vire o detalhado? Não tem uma norma da BNT para isso. Isso são boas práticas da engenharia consultiva e se entende, né? É, é, os limites de bateria, pelo menos macro, de cada uma dessas fases. Só que isso dá muita confusão, tá, pessoal, entre contratante e contratado. Eu sempre aconselho que, quando você fizer uma proposta, que você explique para o seu cliente o que você entende como conceitual, ou seja, que nível de informação você coloca no projeto conceitual nas disciplinas do projeto. Que nível de informação você coloca no básico e com quais informações. E, se possível, ainda anexa exemplo de um projeto, de um documento, né? Conceitual, básico e detalhado. Porque tem cliente que entende que o conceitual para ele tem um pouco mais de informação e você não vendeu horas para isso. Aí ele comenta o seu projeto conceitual, você chega e fala: não, cliente, mas espera aí, isso eu vou fazer no básico. Eu não quero atender esse seu comentário aqui. Primeiro, que eu não previ hora para atender esse tanto de comentário. E segundo, que você comentou porque eu não fiz mesmo, porque eu vou fazer lá no básico. Aí o cliente fala: não, mas aqui na minha indústria o conceitual tem essa informação. E aí fica que ele diz que não me disse, né? Porque o cliente ele passa a cobrar de você aquela informação e você não previu hora para fazer aquele nível de informação no projeto. Então fica essa dica, né? O básico é aquele projeto, então, que vai responder quem. Então, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, imagina que o projeto conceitual ele indicou como a melhor alternativa usar um processo industrial de uma linha, né, de 50 toneladas dia, que tem um evaporador, por exemplo, né? A obra custou tanto, tal prazo, enfim. Em nível conceitual, a gente sabe que tem um processo que tem um equipamento que chama evaporador, interligado com outro equipamento, enfim. Então a gente já sabe o layout das coisas e quem são as coisas. Por exemplo, um evaporador. Agora, quem é esse evaporador? É um evaporador qualquer? Não. É um evaporador com tanto de entrada, tanto de saída, vapor tanto, faixa de temperatura tanto, faixa de pressão de tanto. Percebeu? Lá no conceitual é o nome, evaporador. Aqui ele tem um sobrenome, é o evaporador da Silva, né? Tem sobrenome. Então, perceberam a diferença? O básico ele tem que dar, ele tem que responder essa informação. Isso que é definições de engenharia.
E o detalhado é um projeto que vai falar o como montar, como executar. Então, essa é a melhor forma de vocês entenderem um pouquinho se vocês estão avançando, colocando informação demais num documento, que na maior parte das vezes o cliente não pagou por elas, né? Então, muito cuidado em puxar o freio de mão, né? No sentido de colocar as informações pertinentes a cada etapa, chamada então de conceitual, básico e detalhado. No curso, lá no final de janeiro, a gente vai aprofundar nisso, vamos ver tipos de documentos, de entregar, de melhor definir essa historinha aí, ok? Mas para fechar e exemplificando mais um pouco ainda essa questão do conceitual básico e detalhado, eu estou fazendo um paralelo aqui com uma transportadora que tem que entregar um pacote, né? Essa é a missão, entregar o pacote no endereço. Se eu chego para o motorista e falo só cidade, bairro, ele consegue entregar o pacote? Possivelmente não. Da mesma maneira que se você mandar um projeto conceitual para a obra, nada vai acontecer. Quando você fala a rua para o motorista, já melhora a situação, né? Ele já está quase lá. Quando você tem um projeto básico, você também já está quase lá, mas não resolve. A obra ainda não vai conseguir entender os detalhes, né? Mesma coisa o motorista, ele não consegue chegar lá que não tem um detalhe do endereço, que é o número. Agora, se eu passo o número da casa aí do motorista, ele chega. Ou seja, é um projeto detalhado. Agora eu consigo realmente ter um nível de informação que a obra precisa para executar. Ou seja, o conceitual, nessa analogia que eu fiz com o mapa aqui, é o bairro, né? O básico é quando você dá a rua e o detalhado é o número da edificação. Ou seja, você consegue cumprir o objetivo que era entregar a encomenda. Ou seja, a gente consegue cumprir o objetivo que é ter um projeto com informações mínimas para que a obra, a turma de obra, né, entenda e passe a executar esse projeto. Ok? Ilustrando isso, né, olha só, o conceitual, então, em termos de visualização, né, é algo bem mais de layout, né, de geometria, de ocupação de espaço. Se eu pegar esse pedacinho do projeto conceitual e explodir nesse nível de informações, mais informação já vira um básico. E se eu pegar esse pedacinho aqui e explodir ele aqui em nível de detalhado, aí sim eu estou falando, olha, a dobradiça da porta. No nível conceitual, você só sabe que tem uma porta, um espaço aqui que é uma porta. No básico, você já dá dimensões dessa porta, já o material que ela vai ser usada, já, né? Mas você também não tem esse detalhe aqui que é fruto do projeto, então, detalhado, por isso que ele tem esse nome. Ok? Bem, pessoal, alguma pergunta até aqui? Algo que queiram dizer? Ok? Bem, então vamos lá. Outra reflexão que eu chamo vocês a fazer é com relação à estimativa e orçamento, né? Alguém sabe qual seria a diferença entre estimativa e orçamento? Se é que tem diferença, né? Você já deve ter ouvido muito isso por aí, né? Essas palavrinhas. Faz uma estimativa para mim, faz um orçamento. O que vem na cabeça de vocês aí nessas duas palavrinhas, estimativa e orçamento? Pode ser a mesma coisa, que, né? Enfim, não sei, é uma bola que eu jogo para vocês aí, né? Júlia, o que você acha? Estimativa, o que seria? Orçamento é a mesma coisa? Já viu essas expressões no mercado aí, talvez, né? Júlia, tá me ouvindo? Acho que a Júlia me enganou de novo, ó. Eu estava assistindo a aula, depois a gente volta na Júlia. Natália, diga lá o que vem na sua cabeça quando fala estimativa e orçamento. A Júlia falando que já ouviu, mas não entendo bem. Beleza, Júlia. Natália? Sim, Opa. sobre a estimativa, é o que. A ideia, o orçamento é o que eu tenho. Eu posso estimar X, mas eu só tenho Aham, Y de orçamento, eu tenho que fazer caber geralmente nesse Y. ok. Mais alguém quer comentar um pouquinho? Michel, José, Marcel? Tem uma questão muito importante no que se refere a essas duas palavrinhas, que é exatamente o momento que se faz o levantamento dessas informações. Na fase conceitual e básica, o que a gente faz é estimativa, porque a gente não tem ainda o detalhamento do projeto.
Então, o que nos resta? Estimar. Então, existe uma taxa de incerteza nas quantidades que a gente ali coloca. Quando você tem um projeto detalhado em mãos, aí você consegue orçar aquela obra, porque você já tem as quantidades muito bem definidas. E o orçamento passa a ser quantidade versus um custo unitário, né? Então, essa é a grande diferença. Estimativa é um levantamento de quantidades que tem uma taxa de incerteza maior e que se faz, por consequência, nas fases de conceitual, né? Fase conceitual e básica. Com o detalhamento pronto, a gente já consegue, então, proporcionar um orçamento. Então, essa é a grande diferença. A estimativa tem uma ordem de grandeza, de incerteza. Ela só cai para mais ou menos 5% quando você tem um projeto detalhado em mãos. Ok? Outro ponto de reflexão são as topologias de projeto, que eu falo que são as condições pré-existentes. O projeto ele pode ser greenfield, isso é muito comum no ambiente industrial, né? Essas palavrinhas greenfield, brownfield e o greyfield. O greenfield está relacionado a um novo empreendimento. Você vai, o local da obra é um terreno. Por isso tem esse nome de green, campo verde. Tudo tá só a grama, não tem nada. É o melhor tipo de projeto que a gente pode fazer, porque não tem interferência, né? Ao contrário de um projeto tipo brownfield, que ele é realizado para se somar algo já existente. Então, é passivo de interferência. Então, você tem que compatibilizar mais, né? Você não está livre para pensar, o espaço não está vago, né? E o greyfield é aquele projeto que envolve a readequação de instalações ou alguma facilidade pré-existente, porque estava desatualizada, ou não mais utilizada, ou subutilizada, e você vai transformar aquilo, vai readequar aquilo para novo uso. Então, esses projetos que você readequa uma instalação existente, a gente chama de greyfield. E o grey aí é a ideia de cinza, né? Aí é claro que o pessoal que usou essas cores usou a imaginação, né? A ideia do brown é de ferro. Opa, já tem interferência, tem ferragem lá na obra, né? E o grey é a questão do asfalto. O asfalto deteriorado, estragado, enfim, que vai ser readequado, né? Então o grey vem um pouco dessa ideia de asfalto aí estragado, né? Deteriorado. Bem, imagenzinhas. Então, projeto Greenfield, né, a graminha verde aqui, ó, então, interferência zero, pode pensar à vontade aí, sem interferências. O Brownfield, o que está em cinza aqui, essa chamada nuvem de pontos, né, é o que existe lá, e o meu projeto é o colorido. Então, você tem que ter que tomar cuidado para o que você está fazendo, não bata no que está existente no local. Então, é um projeto que você tem pontos de atenção aí, né? E o Greyfield é aquela readequação. Você tinha um ambiente aqui para uma finalidade, vai readequar para uma nova finalidade. Esse tipo de projeto no ambiente industrial nós chamamos então de Greyfield. Ok? Bem, outra reflexão. Qual a sua definição de um projeto com qualidade? Olha só, esse é o projeto daquele gráfico que eu mostrei mais cedo, que custa mais que o do coleguinha que está oferecendo algo de menor qualidade. Quando eu falo qualidade, pessoal, por isso tem um custo, tem um valor e um prazo maior para a execução. Primeiro, que ele tem que ser uma solução para um problema de engenharia, né? Ele tem que atender as expectativas das partes envolvidas. São das partes, inclusive, né? Contratante e contratado. Atender as áreas de conhecimento lá do PMBOK, que é o livro de gerenciamento de projetos, né? Essa é uma sigla para esse book aí é livro do conhecimento, né? Book of Knowledge, ok? Em gestão de projetos, Project Management Book of Knowledge. E então, um livro onde se trata de atendimento, né? Métricas e práticas de atendimento, de escopo, de prazo, custo, qualidade, integração, recursos, enfim.
Então, eu generalizei áreas do conhecimento do PMBOK. Também o cliente espera, né, que você atenda o escopo, o prazo, o custo, etc. O cliente espera que você atenda todos os critérios do projeto, as normas pertinentes, as normas dele, né, seja funcional, seja feito pensando em maneira de facilitar a execução e manutenção da planta industrial, seja feito pensando em construtibilidade, tem um bom custo-benefício e tem ainda uma porção de inovação. Tudo isso o cliente quer. Ele quer tudo isso. Ele quer o bom e o rápido. Agora, tem como isso aí ser barato, no sentido de comparando com alguém que não ofereça isso? Não tem. Então, está nas mãos do cliente investir nesta engenharia e ter o benefício daquele custo acumulado ser menor, ou não comprar uma engenharia que minimamente atende essas questões que eu chamo de projeto de qualidade e vai arcar a consequência do custo aí, com certeza, das etapas subsequentes. Eu sempre falo que no Brasil tem um erro, né, muito importante, que é de gastar pouco tempo com os projetos e muito com as obras, ao contrário do que é feito por países aí como o Japão e a Alemanha. Muitas vezes que no Brasil a gente executa primeiro e planeja depois, mas para ter o planejamento, né? A gente prefere ir direto para a obra e gastar muito mais tempo com a obra e ficar tratando um problema na obra. Tem aquela métrica, né? Ou aquele conceito, na obra a gente resolve. Quanto mais tempo, tá, pessoal? Quanto mais tarde, melhor dizendo, a gente percebe esses erros, mais caro é a correção, né? Então, não deveria existir essa prática de, não, vamos comprar uma engenharia mais ou menos, der problema na obra, a gente vai ajeitando as coisas, né? Isso aí, normalmente, gera muito mais custo. E aí, em se falando de qualidade, eu separei, né? Depois vocês vão receber esse material aqui, podem ler com mais atenção, 4 grandes tragédias no Brasil, da década de 70 para cá, em função de uma má qualidade de projeto, né? O Palace 2, né, que era um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio, que desabou, né, com 8 vítimas, depois teve que demolir, implodir, né, melhor dizendo, o Palace 1 também, enfim. E na época esse incidente no Rio ficou bastante famoso, que é um dos sócios dessa construtora Cezan, chamava-se Sérgio Nair, que era um deputado federal bem famoso e atuante na ocasião. Foi preso, perdeu o registro no CREA, e, se não me falha a memória, ele morreu na prisão, inclusive, há uns 5, 6 anos atrás. O viaduto Batalha dos Guararapes, um trecho de um viaduto aqui em Belo Horizonte, né? Eu estou aqui em Belo Horizonte, aliás, eu esqueci de falar isso com vocês, né? Durante a apresentação. E naquela época das adequações da FIFA para a Copa do Mundo de futebol no Brasil, né? BH foi a sede, uma das sedes, e mais ou menos um ano antes, né, dos primeiros jogos aqui da Copa do Mundo, um dos viadutos que estavam sendo preparados aí para melhorar o fluxo do aeroporto, estádio de futebol, ele veio a desabar, né? Já tinha sido liberado a parte de baixo, em cima não, mas desabou um trecho dele, matou 2 pessoas e feriu outras 23. Também erro de projeto. Parte de exposições da Gameleira, também aqui em Belo Horizonte, atualmente chama Expo Minas. Não sei para quem é de fora de Belo Horizonte, é um grande parque de exposições, o maior aqui do estado. E ele é bem, assim, também conhecido, é um projeto do Neymar, né, da década de 70, mas houve um desabamento, então, de um pavilhão do parque em 1971, mais ou menos no horário de meio-dia, meio-dia e meio, muitos operários almoçando nesse momento, e deixou 65 mortos e 50 feridos. Nesta época, foi tido como o maior acidente de trabalho do Brasil. Infelizmente, por falha de projeto também, engenharia. Infelizmente, perdeu o posto, né? Alguém entrou no recorde, né, do maior acidente de trabalho no Brasil, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho, também aqui próximo a Belo Horizonte, também, mas foi de conhecimento nacional, internacional, né? Lançou aí quase 12 milhões de metros cúbicos de lama, matando 270 pessoas, né? Então, a barragem da Samarco, em Mariana, controlada pela Vale, né, que é acionista aí da Samarco. Bem, e aqui algumas imagens que ilustram esses desastres, né, por falha
de engenharia, né? O Palace 2, no momento que houve o desmoronamento, a barragem de Brumadinho, né? A lama aí, mais recente, esse case aí, né? 2019, a queda do viaduto aqui em Belo Horizonte, as vésperas aí da Copa do Mundo, 2014, e o rompimento aí, né? A queda de um trecho aí do Parque de Exposições, na ocasião chamado Gameleira, em 1971. Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem em mãos uma grande responsabilidade enquanto engenheiros de obras industriais. Qualquer obra, né, civil ou industrial. Né? Então, tenham um cuidado bastante especial, né, em pensar que aquilo que hoje você está projetando será executado e terá um usuário daquela instalação. Né? E que, caso a gente não tome as devidas precauções e responsabilidades técnicas, esta aí é a consequência. E aí, os profissionais vão responder não só na esfera técnica, com punição do CREA ou do CAL na área de arquitetura, né? Podendo ter o registro profissional suspenso ou até cancelado, mas também esse tipo de tragédia causado pelos profissionais da área de projeto e de engenharia responderão na esfera civil e criminal, né? Penal, se tiver vítimas, inclusive. Né? Bem, outro ponto de reflexão aqui, carteira de serviços e capacidade de produção. O que é isso? Né? A carteira de serviços, pessoal, a gente costuma dizer que é aquilo que você tem para fazer. Capacidade de produção é aquilo que você tem para executar a carteira. Ambos são medidos em horas. Então, quando você vende um projeto, você está falando assim, estou te vendendo 1.000 horas para executar esse projeto. Isso é a carteira. A capacidade é quantas horas você tem para executar esse projeto que precisa de 1.000 horas. Você tem 800 horas, vai faltar ou tem 1.200? Vai sobrar. Então, carga no linguajar de projeto, né, é exatamente a carteira menos a capacidade que você tem. É desejável que esse número seja positivo. Até uns 5%, 5 a 10% você consegue ainda entregar. Mais que isso tem que contratar, não tem jeito. E o contrário também é indesejável, né? A carga negativa significa que você tem mais capacidade do que a carteira, ou seja, tem gente disponível. Então, carga positiva, a ação do gerente de projeto, uma delas, né, é de mobilização de recursos. Carga negativa, uma das ações do gerente é desmobilização de recursos, ok? A gente costuma falar que uma pessoa, ela vale 170 horas mês, que é a quantidade média de horas úteis que nós temos no mês. Tem mês de 158 horas, 160, tem mês de 176, né, que tem mês com 29, 30, 31 dias, né, fevereiro, 28, 29, enfim, quando é bissexto, né, mas na média aí a gente considera 170 horas mês. Então, se você tem uma equipe com 5 pessoas, no mês 1, você tem 850 horas de capacidade de produção. Já no mês 2, se 2 entraram de férias, você tem 510 horas de capacidade de produção. Assim, você consegue comparar o que você vendeu, quantas horas você precisa para executar um serviço, com a capacidade de produção. Normalmente, os gerentes de projeto fazem essa comparação, que nós chamamos de mapa de carga, algo parecido com isso aqui. Ó. Quer dizer, a capacidade de produção são as pessoas. A carteira de serviço CS é o que eu vendi, é o que eu preciso para executar. Então, tem mês que eu tenho disponibilidade, né, eu tenho mais recurso do que eu preciso, e tem mês que é o contrário, vai faltar recurso. Então, olha a dificuldade do gerente de projeto. Né? E ele não pode toda hora mobiliza, desmobiliza, mobiliza, desmobiliza, ainda mais se for CLT, o vínculo empregatício aí, contratual. Né? Mas esse é um dilema do gestor de projeto. Ele tem que conhecer bem, então, mês a mês, esse mapa de carga. Né? Ou seja, quantas horas ele precisa para resolver, né, para projetar alguma coisa e quantas horas ele tem. Então, esse número aí tem que estar bem definido aí de conhecimento aí de todos os envolvidos. Né? Aqui nessa tabela, uma outra reflexão que eu trago de uma comparação, então, das fases de engenharia que nós estudamos
com as suas principais características e o percentual, né? Isso é só ordem de grandeza, tá, pessoal? Só para vocês entenderem o conceito. Observe que numa engenharia conceitual, a gente gasta muito mais engenheiro do que projetista e desenhista. Já numa engenharia básica, a gente gasta ainda muito engenheiro, mas já começa a gastar projetista, desenhista, enfim. Já no detalhado é o contrário, ó. Eu preciso de pouca engenharia, eu preciso de mais projetista, desenhista, enfim. Então, isso é para entender que uma engenharia conceitual, a quantidade de recursos necessários, que são engenheiros, é porque a fase de conceitual e básico, você tem ainda muita estudos, né? A fase de estudos, definições de engenharia, o peso é grande da engenharia nessas fases. No detalhamento, a gente minimamente precisa aí de engenharia. Agora, se a engenharia foi mal feita nas etapas anteriores, sobra para o detalhamento, né? Quando você está usando muito engenheiro em projeto detalhado, pode saber que é falha, uma das causas, né, é falha aí da etapa anterior. Ok? A taxa de incerteza nas informações vão diminuindo à medida que eu vou indo em direção ao projeto detalhado. O custo de investimento médio em cada fase dessa está aqui representando. A gente fala que, em média, tá, pessoal, 4 a 5% do custo de uma obra, de um empreendimento industrial, 4 a 5% se gasta com engenharia. Então, você tem uma obra de $1 bilhão, um empreendimento industrial de $1 bilhão, aproximadamente 4 a 5% é um investimento em engenharia. É o número médio, tá? Isso pode variar de 2 a 8%. Em média, 4, 5 é o número, vamos chamar aquele famoso número mágico, né? Bastante aceito aí, como uma ordem de grandeza aí mais imediata. Ok? E o prazo para execução, né? Observe que a gente gasta 10% em média do tempo para fazer um conceitual. Isso não é regrinha, tá, pessoal? É para entender a proporcionalidade. Só estou querendo dizer aqui que eu gasto menos tempo conceitual, um pouquinho mais para o básico. Mais da metade do tempo eu estou gastando no detalhamento do projeto. Né? Ok? Alguma pergunta aqui? Beleza? Bem, outra reflexão que eu trago aqui. Talvez você já tenha vivido mais de uma experiência em termos de como foram contratados, né? Então, basicamente, nós temos na área de projetos industriais a contratação como autônomo, CLT e PJ. O autônomo é aquele que é contratado como pessoa física, faz lá um RPA, que é um relatório de pagamento de autônomo, tem uma facada de desconto, né? Aí em torno de 30%, né? Já desconta na fonte lá imposto de renda, INSS, enfim. Então, quando você tem uma relação que não é constante, é eventual, você faz como autônomo. Você vai ficar pagando contador, montar empresa, etc., ficar tendo custo fixo. O seu primeiro negócio, a sua prioridade na vida é o seu negócio, você tem uma padaria. De vez em quando você faz uns bicos de projeto, aí você faz como autônomo. Mas lembre que a facada de tributária é maior, por isso não dá para você ficar só como autônomo. Se você realmente tem como atividade laboral primária fazer projetos, ser engenheiro, você tem que ser CLT ou PJ. Né? O CLT é aquele profissional que é o famoso empregado, né? Então ele tem aqueles benefícios regidos pela convenção, pela a CLT, né? Que é a legislação trabalhista, com direito a férias, 13º, enfim, uma série aí de benefícios que o PJ não tem, que é a pessoa jurídica, que abriu um CNPJ, abriu uma empresa, pode ser uma empresa do eu sozinho limitada, né? Você emite nota fiscal quando presta serviço de engenharia. Você não tem vínculo empregatício, você não tem chefe, não cumpre horário, etc., como é o empregado. Inclusive, você pode ter mais de um cliente. Né? Então, você pode atuar no mercado de engenharia como pessoa jurídica trabalhando. Né? Você faz o seu horário, você, enfim, atende os clientes, monta a sua carteira de serviço. Você pode ter ganhos em alguns meses menores do que uma média e outros meses bem maiores, né? Então, tem pessoas que têm esse perfil, né? Que eu falo, se a gente fosse comparar com o perfil de investimento de dinheiro, é como se o CLT fosse aquele perfil mais de poupança, que você quer garantia, previsibilidade, todo mês o seu dinheirinho, né? Seu salário. O PJ é aquele perfil de bolsa de valores, né?
pode ganhar menos em algum período e outros bem mais, 3, 4, 5 vezes mais. Pessoa jurídica tem essas emoções, né? Então, tem gente que é esse perfil, né, que quer mais a garantia, a previsibilidade, e ele gosta de ser CLT, se sente mais confortável, mais tranquilo. Outros já tem aquela visão mais empreendedora, de arriscar mais, e vai realmente dar a cara no mercado aí, vai correr atrás de ganhos diferentes, eu falo, né? Diferentes, espero que os diferentes sejam sempre maiores. Mas você não tem aquela garantia do CLT de um salário fixo todo mês. Mas você tem a vantagem de poder ganhar 2, 3, 4 vezes num determinado mês que ganhou no mês anterior, né? Não acontece isso com o CLT. Ok? Então, só para a gente, no curso lá em janeiro, a gente vai tratar com mais propriedade essa temática aí. Bem, segundo ponto de reflexões, né? Grupo de reflexões, que eu chamei de estrutura organizacional. As empresas que trabalham com projetos industriais, elas podem atuar de forma funcional, matricial ou projetizada. É como as pessoas se organizam. É tudo uma questão de quem lidera e de quem segue esse líder, né? E aí a gente tem o primeiro modelo que é funcional, aonde a gente tem os gerentes funcionais, por exemplo, gerente de elétrica, de mecânica e de civil, e com a sua equipe bem definida. Quem tem o maior poder nessa estrutura é o gerente funcional, não é o gerente de projeto que coordena, né? Aqui o gerente funcional que é o poderoso da estrutura. A gente tem também o modelo matricial. Modelo matricial, você tem um gerente funcional, você tem um gerente de projeto, e ambos compartilham recursos, né? Por exemplo, ganhou um contrato aqui num projeto, é designado a equipe em cinza para atender esse projeto. Observe que está misturado, não é só um gerente funcional que está atendendo. Um pouquinho de cada gerente está contribuindo com esse gerente de projeto aqui. Então, a matricial tem essa característica, inclusive, de compartilhamento aí de recursos, né? E temos também a projetizada, chamada aí de força-tarefa, aonde o camarada forte aqui é o gerente de projeto, não é o gerente funcional. Tá vendo que aqui mudou o nome, não é gerente funcional, é gerente do projeto? Todo mundo aqui dentro dessa sala, imagina que isso aqui é uma sala. Todo mundo aqui trabalha para esse gerente desse projeto, para esse projeto. Aqui é a equipe de elétrica, mecânica e civil. Eles não vão ajudar a fazer outro projeto, é só esse, né? É diferente dessa estrutura aqui, onde esse gerente aqui é o gerente de elétrica e ele tem que dar conta, né, de fazer o escopo de elétrica para todo o projeto. Então, os profissionais de elétrica aqui trabalham em vários projetos ao mesmo tempo. Na força-tarefa aqui, não. Eles só trabalham para o projeto desse gerente aqui. Ok? Então, de maneira geral, essa é a diferença aí dessas três estruturas, né? Qual é a melhor, professor? Todas elas têm as suas vantagens e desvantagens, né? A escolha de qual melhor modelo vai depender muito da necessidade da organização naquele momento que ela vive, na realidade dela, o tipo de projeto, porte, da cultura da empresa, é muito importante, a cultura organizacional, o tamanho da empresa e também do ambiente, do cenário aí externo, né? Nem todas as vantagens e nem todas essas desvantagens se aplicam igualmente a todas as situações. Então, a gente tem que avaliar, de fato, as necessidades e as circunstâncias e fazer a escolha do melhor modelo naquele cenário, né? Eu criei uma análise comparativa, só para vocês perceberem, eu criei 12 itens de comparação e coloquei aqui bom, muito bom, ruim para cada um dos tipos de modelo, ó, o projetizado, o matricial e o funcional, que é o por disciplina, né? Então, observe que eu não vou ficar lendo cada uma delas, mas vocês vão ter como referência aí. Observa que, em algumas situações, né, alguns itens desse aqui, um é melhor e outros está em outro. Então, assim, não tem nenhum aqui que é tudo ruim, tem? Não tem, ó. Projetizado, ele tem muito bons, médio, e tem ruins também. O matricial também tem bom, alto, baixo. Por disciplina, né, que é o funcional, tem ruim, etc. Também tem muito bom. Então, assim, depende do cenário e do item, né, em questão aqui, que você valoriza mais para aquele projeto, né? Você quer ter um ótimo controle de custo, você já vai para uma projetizada, ela é mais vantajosa, né?
Você quer ter baixa ocorrência de conflitos? Você vai para a infraestrutura projetizada, enfim. Então, você vai olhando uma tabela como esta aqui, por exemplo, que te ajuda a direcionar, inclusive, para que tipo de estrutura a sua equipe de projeto ela vai atuar num determinado momento ou segmento ali de trabalho, ok? Então, aquela famosa pergunta que sempre me fazem, né? Professor Tamietti, mas qual é a melhor? Não tem, né? É a mesma coisa de alguém me perguntar qual a vantagem e desvantagem do camelo se comparado ao cavalo e ao jegue como animal de transporte, né? Para sair do ponto A e chegar no ponto B. Não tem o melhor. Eu vou falar o seguinte: depende se eu estou lá no sertão, é a mula, se eu estou no deserto, é o camelo, se eu estou numa planície, é um cavalo. Depende do cenário, literalmente, né? E fecho esse tema aqui com essa análise comparativa, então. Isso tudo que eu falei está escrito aqui, né? As características principais, então, do funcional, do modelo projetizado e do matricial. Lá no curso, em janeiro, a gente entra em mais detalhes, a gente monta essa estrutura, pega exemplos, faz até uma mentoria com vocês, né? A empresa que trabalha, a gente tenta, vou entender a estrutura de vocês, vou dar uma orientada, enfim. Então, tem muita informação para a gente tratar aqui nesse assunto lá no curso, né? Outra reflexão aqui que eu trago é a questão de recursos humanos, né? Nesta migração de uma engenharia convencional para uma engenharia 4.0, com projetos modelados, interligados, conectados, né? Automatizados, como é que fica essa história de ter engenheiro na equipe, desenhista, projetista, modeladores, né? Qual que é a minha visão? A gente está vivendo uma transição, até porque hoje está muito mais fácil formar engenharia do que 30 anos atrás. Década de 70, 80, 90, era basicamente, você tinha menos escolas particulares, só tinha vestibular, não tinha Enem, etc. Muito mais candidato por vaga, você tinha muitas pessoas para poucas escolas, né? Não que aumentou as escolas federais ou estaduais, mas aumentou muito as escolas particulares, né? Então está muito mais fácil, e de vários preços, não vou julgar aqui qualidade do ensino, mas você tem e várias formas de financiamento também, de bolsa, né? Então, se você realmente hoje quer estudar, é muito, mas muito mais acessível do que era há 30 anos atrás na área de engenharia, tá? Isso é que eu estou falando é um pouco de maneira geral, mas na engenharia isso é notório. Tanto é que é difícil você ver alguém trabalhando em empresa de engenharia que é aquele desenhista raiz das antigas, o projetista raiz, né, que fez um cursinho técnico lá e está satisfeito. Curso de desenho industrial, né? Hoje em dia, não. Quem está nessa função da desenharia, da projetaria, está fazendo curso técnico, fez um ensino médio com técnico e vai fazer engenharia, se já não está fazendo, né? Grande parte hoje de estagiários, desenhistas, projetistas, que estão nesse segmento, estão fazendo engenharia e vão formar e vão virar engenheiros. Esse desenhista raiz, projetista raiz daquele lá, né, da década de 70, 80, 90, à medida que ele está aposentando, não tem essa mão de obra mais. Tá vindo essa meninada aí que já está estudando engenharia que vai fazer o papel do engenheiro de design, o engenheiro projetista, o engenheiro de processo, mas a tendência aí a médio prazo é o aumento da escolaridade, da maturidade profissional nas empresas de engenharia. Tá? E isso é uma tendência forte e clara. Não sei se vocês já perceberam isso aí no ambiente que vocês trabalham, né? Outra reflexão que eu trago aqui é referente ao desvio nos custos em projetos. Então, eu separei 8 temas, e lá no curso, né, a gente vai tratar em detalhes cada um deles. Inclusive, eu vou fornecer para vocês um artigo que eu escrevi sobre o assunto. Lá no livro, vocês vão ganhar um material didático, um livro que eu escrevi também sobre projetos industriais, livro aí de mais de 500 páginas, o e-book, né? Mas um dos itens dos capítulos lá são os desvios de custo em projeto, né? Então, olha só, quando você, são exemplos de causas, né? Desconhecer os riscos de um projeto, falta ou pouca interface com o cliente, com os demais membros da equipe, incluindo aí falhas de compatibilização do projeto, mudanças constantes do escopo, né? Isso gera retrabalho, é custo, atendimento de comentários do cliente não pertinentes, você não previu o custo para aquilo e está atendendo, não vai ganhar dinheiro por isso. Falha no processo de verificação de projeto,
horas realizadas versus horas planejadas e vendidas, ou seja, às vezes vendeu uma hora de engenheiro júnior e você está fazendo com sênior, né? Ou você vendeu 20 horas e está fazendo com 30, que é o desvio aí de custo unitário de mão de obra. E, por fim, falta de uma padronização de engenharia. Quanto mais padronizado você tem as rotinas, processos, enfim, você gasta menos tempo. Você não tem que ficar inventando a roda a todo instante. Você economiza tempo, você ganha produtividade quando você trabalha numa empresa que é focada em processos, que existem padrões, né, de como fazer as coisas. Ok? Isso vale para uma empresa qualquer, não apenas de engenharia consultiva. A penúltima reflexão que eu trago para vocês na nossa noite de hoje aqui é a chamada metodologia BIM, né, que vem aí do inglês Building Information Modeling, né? Imagino que pelo menos alguns de vocês já devem ter ouvido falar nessa sigla, que é o que a gente tem trabalhado no Brasil com mais propriedade nos últimos 10, 15 anos, né? Ou seja, saímos, né, do 2D em projetos e já começamos a incorporar a modelagem 3D. Na verdade, não é só a terceira dimensão. Hoje o BIM, o BIM é uma metodologia, tá, pessoal? Não é um software. Ah, vou lá na loja comprar o software BIM que o professor falou. Tem aí? Não. BIM é uma metodologia. E os fabricantes de vários softwares desenvolveram software para trabalhar em harmonia, né? Softwares que conversam entre si e que se complementam. Então, BIM é essa metodologia, que inclusive tem várias dimensões, né? O 2D, o 3D propriamente dito, que é a modelagem. Ah, professor, mas tem BIM 2D? 2D não é aquilo da antiga? Não, porque tem documentos que vão morrer e nascer 2D. Por exemplo, o fluxograma de engenharia. Ele é feito em 2D. Alguns documentos são 2D, por isso que tem ainda a concepção do projeto em 2D. Agora, a parte da elaboração do projeto já toda modelada. Quando você coloca o tempo, a variável tempo no modelo, é o 4D. Quando você coloca a variável custo no modelo e tira informações de custo, de obra, etc., é o 5D e por aí vai. Então, olha só, BIM, o principal dessa sigla é o I, né? Você está agregando informação técnica de qualidade no modelo. Não é só uma geometria bonitinha para fazer filminho, para ficar rodando para cima e para baixo. Deixa eu ver aqui, olha que legal. Não. O BIM não é uma maquete eletrônica, não é só um modelo 3D. Costumo falar sempre que todo BIM é 3D, mas nem todo 3D ele é BIM. Você só está modelando volumetricamente, sem informação agregada ali, né? Quando eu falo informação, você pode falar sobre prazo, sobre custo, informações técnicas, né? Peso por quilo, enfim, peso por metro de cabo. Você pode dar uma série de informações lá para o modelo. O modelo é o seguinte, pessoal, ele sabe aquela historinha de que você colhe aquilo que você planta? É exatamente isso que tem no modelo. Você tira informações do modelo se você as colocou. Não tem mágica. Não tem como fazer um modelo 3D, só a casquinha, só o volume. Agora, tira a lista de material para mim. Aí isso aí, para mim, é magia, né? Aqui não é magia, é ciência. Então você tem que colocar a informação para tirar. Não tem mágica. Então isso é uma coisa importante aí, né? Quanto mais informação você coloca no modelo, mais tempo você gasta. Por isso que tem valores diferentes. E aí o pessoal percebeu isso e começou a criar alguns padrões que chama LOD, que vem do inglês nível de desenvolvimento. É o Level of Development. Mais informações sobre isso vocês podem, por exemplo, no BIM Fórum, nesse link que eu estou deixando aqui. Então, o LOD 100 é um modelo com menos informação do que o LOD 200, que, por sua vez, menos informação que o 300, etc. Quanto maior esse número, mais informação tem no modelo. Vocês perceberam que você pode ter um modelo pobre ou um modelo mais rico? Que o modelo mais rico você gasta mais tempo, porque pode ser você tem que desenhar no nível do parafuso, porca e arruela. Então, você tem que entender muito bem o que seu cliente quer para você orçar direito, né? Então, o LOD, que é esse nível de desenvolvimento do modelo, que tem a ver com a geometria e a informação, quanto maior esse númerozinho aqui, mais informação o modelo vai tendo. Então, você gasta mais tempo para fazer e mais caro é, né? Você vai ter um custo maior
para gerar um modelo nesse nível que se chama aí, se convencionou, né, a chamar de LOD aí, ok? Se a gente fizer um paralelo com a terminologia convencional, né, o conceitual da engenharia 2D tradicional é o LOD 100, tá vendo? O básico da engenharia 2D tradicional seria o LOD 200, o detalhado da engenharia 2D tradicional seria o LOD 300 e o projeto executivo 2D tradicional seria o LOD 350. O LOD 400 é informação de fornecedor, desenhos de fornecedor, e o LOD 500 é quando você atualiza, faz o as-built, né, o como construído, conforme construído do seu modelo. Ok? Olha as figurinhas como elas traduzem bem essa ideia da evolução do LOD e a riqueza de informações que você faz no seu modelo aí do projeto. Né? Ok? Aí fica mais claro aí essa evolução, né, da informação. Claro que você gasta muito mais tempo. Por isso o custo é diferente, né, para fazer um LOD 400, 500 do que um LOD 200. E aí mais um exemplo visual. O desenho vai carregando de informação, ele muda de LOD. Né? Então, o cliente está comprando de você o quê? Um LOD 400 ou um LOD 200? Que não pode é o cliente te pagar por um LOD 200 e comentar no seu modelo e falar que quer esse aqui, o 400. Aí a conta não fecha, né? Ok? A metodologia BIM, então, pessoal, ela é interessante porque ela atua, como ela te dá essa ideia do modelo, do uso do espaço em 3 dimensões, você consegue antecipar alguns problemas que às vezes você só viria na obra. Né? É muito mais fácil em 3 dimensões você antecipar visualmente uma obra do que em 2D. Por isso que essa curvinha azul aqui, ó, número 4, representa um projeto feito em BIM. Observa que ele antecipa para a fase preliminar, né, a questão de custo e esforço. O projeto convencional, que é o número 3 aqui, só quando você está no detalhamento que você tem uma riqueza de informações para tomada de decisão. Só mais tarde. Projeto em BIM, você tem essa informação, se está bom ou não, tá compatível ou não, você tem isso mais cedo. E lembrando que essa curva aqui, ó, a número 1, ela mostra o seguinte, é a curva de capacidade de impactar no custo. Quanto mais cedo, mais você impacta no custo. Quanto mais cedo, olha a curva vermelha. A curva vermelha é o custo acumulado. Quanto mais cedo você tem decisões de mudanças, né, mais barato é. Olha a curva de custo como vai aumentando. E o projeto 2D tradicional está mais para frente no tempo, porque eu só tenho as informações mais detalhadas lá quando eu termino o projeto detalhado. E aí o meu custo, ó, qualquer ação de retroação, de correção de desvio é mais caro. Então, essas 4 curvas, a combinação dessas 4 curvas aí é bastante interessante, né? Que ela dá bem a visão do benefício de uma engenharia industrial em BIM, nessa metodologia toda modelada, né? Não apenas em 3D, 4 ou 5D, como eu ali disse. Bem, aqui, né, pessoal, é um overview nesse bate-papo, são reflexões, né, nesse primeiro contato nosso, mas fica sempre aí o convite para o curso em janeiro aí, onde a gente vai tratar com bem mais propriedade e informações aí sobre o tema. E, por fim, a nossa última reflexão, que são pleitos. A gente vai tratar no curso aqui também da parte de contrato. E qual a minha grande preocupação quando falo de contrato na área industrial, né? A grande batata quente na mão do gerente de projeto, de engenharia, né? É saber se a turma está cumprindo o que está no contrato. Nem a mais, nem a menos. Se está cumprindo a menos, o cliente vai ficar bastante satisfeito com a entrega. E se você está fazendo a mais, ele vai ficar muito satisfeito, né? Mas você ou seu superior, o seu líder, né, da empresa de engenharia, vai ficar não muito satisfeito. Você está gastando dinheiro, né, está aumentando o custo e não vai ter receita para aquilo. Então, eu sempre falo que grande parte do sucesso do empreendimento está exatamente aí na forma de contratação. E esse contrato ele tem que ser bem estabelecido e definido para evitar situações do fora do combinado ou fora do contratado. Eu falo sempre o seguinte, tem uma máxima que eu levo comigo, que é o seguinte, invista tempo fazendo o contrato. Quanto mais tempo você investe para entrar,
mais rápido é a saída desse contrato. Perceberam? O que é a saída? Sem estresse, sem brigas. É natural. Né? Tá tudo tão definido que quando se der algum problema, tá fácil de resolver. Ou a saída, o encerramento, ele é mais tranquilo. Um contrato mal feito, dúbio, toda hora para discutir, é isso, não é, etc. É difícil o consenso. Né? Então, é melhor investir tempo elaborando um bom contrato, né? Para o encerramento ser tranquilo, ou a saída dele ser mais natural, sem conflitos, porque as regrinhas estão tão claras ali, do que fazer um contrato rápido. Vamos começar logo, assine isso aqui, esse contrato aqui. E aí, contrato mal feito significa conflitos, com certeza, aí à frente. Né? Bem, quando isso, então, não acontece, o contrato é mal feito, gera conflitos, aí não tem como não existir os pleitos, os claims. O que é isso, professor? O pleito, pessoal, é um pedido, ou seja, uma reivindicação, normalmente da contratada, de uma compensação adicional. Ou seja, além do combinado em contrato. Estava combinado lá R$ 100.000, mas eu estou gastando muito mais por N motivos que eu vou te provar, cliente. Por quê? Mas está tendo um desequilíbrio econômico financeiro. Né? E aí você se sente no direito de pedir um aditivo contratual de prazo e ou de valor para que você consiga terminar de cumprir o escopo. Isso significa que você orçou errado? Não, não é erro de orçamento. Né? Muitas vezes é um aumento de escopo que o cliente quer embutir em você, ou alterações abruptas no mercado, né, de engenharia, que o custo da mão de obra ficou muito mais caro da noite para o dia, né? Extensão ou adiamento de prazo, contrato inicial feito com pouca informação, o cliente mudando a toda hora. Então, várias variáveis podem acontecer que façam com que você gaste mais do que você previu, não é que você errou. São variáveis novas, né, aí no cenário, ok? Então, o pleito ele trata de uma solicitação do contratado, normalmente para com a contratante, baseada em fatos ocorridos durante a execução do contrato, embasado nos termos contratuais de ressarcimento ou compensação adicional de prazo, de custo, de escopo e ou, né, qualidade, em virtude exatamente da alteração em relação aos termos iniciais contratados. Trata-se de uma necessidade de realização de um pleito para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não é pedir dinheiro para aumentar a sua margem. Não é isso. É o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ok? Não é para corrigir prejuízo. Tem gente que acha, vou fazer um pleitozinho aqui para diminuir meu prejuízo. Eu orcei mal, agora deixa eu recuperar um dinheirozinho aqui, vamos criar um pleito aqui, vamos tentar inventar uma desculpa. Não é isso. A ideia do pleito é o reequilíbrio econômico-financeiro por questões, né, por variáveis como aquelas que eu ali coloquei. Muito bem, turma. Esse era um bate-papo nosso aí, previsto para a aula de hoje, né? Nem chamo muito de aula, mas uma aula preliminar, inaugurar, né? Um preâmbulo aí de tudo que a gente vai ver no curso aí em janeiro, né? Aí hoje foi um pouquinho mais que uma hora esse nosso bate-papo. O curso completo aí são 16 horas, né, onde nós vamos aprofundar bem mais nesses itens, né? Que eu coloquei como reflexão e em vários outros, ok? Bem, vocês têm aí o contato da Salete Edu, por onde se inscreveram aí no Simpla, né? Mas deixo aí com vocês também meu LinkedIn, telefone, né? O WhatsApp aí, se tiverem dúvidas sobre esse tema ou durante o processo aí, espero que nos encontremos aí em janeiro, né? No nosso curso. Se acharam legal o tema, enfim, falem para os colegas aí, vamos nos encontrar aí com mais riqueza de informações, compartilhamento de ideias aí em janeiro, né? Então, o curso está agendado aí para a última semana de janeiro ali, quase na virada de janeiro para fevereiro. E é isso, turma. Bem, se alguém quiser fazer algum comentário aí, Michel, Júlia, Cel, Natália, fique à vontade. Algo que queiram, não ficou muito claro aqui, que queiram abordar, enfim, fique à vontade. Tranquilo? Só quero fazer um comentário. Eu, como não sou da área da engenharia,
Mas sou da área de projetos, quando você falou ali da parte do PMBOK, o meu trabalho de conclusão do curso foi justamente em relação a esse tema. É legal ver que é uma área tão diferente do que eu atuo, mas que tem as suas intersecções, que os padrões, né, padrão de gestão, de qualidade de projeto é universal, independente da área que está sendo aplicada. Isso mesmo, né? A gente fala, projeto é qualquer coisa que tem início, meio e fim, né? Genericamente Sim, falando isso. Inclusive o PMBOK ele nasceu em projeto de TI de software, né? A ideia Uhum, lá nasceu nessa origem e aí foi-se a metodologia foi tão interessante que se adotou para qualquer tipo de projeto, inclusive sim. o de engenharia, né? É isso aí, legal. Beleza, então, turma. No mais, foi um prazer conhecê-los. Obrigado pela presença, pela participação aí na nossa noite de quinta-feira. Espero contar aí com a participação e presença e divulgação de vocês aí do nosso curso em janeiro de 2025. Valeu, então, turma. Grande abraço para vocês e Obrigada. nos vemos Boa lá. noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.